Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme Duna. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre Duna, novo filme do diretor franco-canadense Denis Villeneuve. Ele, que é um diretor consagrado, dirigiu Blade Runner 2049, dirigiu A Chegada, Sicário, dirigiu Incêndios, filme canadense que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010. Enfim, um cara muito competente, e Duna era um dos filmes mais esperados desse ano, particularmente era o meu filme mais esperado, porque ele é dirigido pelo Denis, que é um cara que eu admiro muito, gosto muito do trabalho, e também porque é a adaptação de uma série de livros que é uma das séries de livros mais importantes da ficção científica. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre Duna, filme que estreou ontem nos cinemas. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito ou inscrita. Deixe o like no vídeo aí já de início, porque o like de vocês fortalece o trabalho. Quanto mais like, mais pessoas vão conhecer esse vídeo. E também dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram, acompanhar lá no Telegram, onde eu sempre aviso quando sai vídeo, e também para poder conhecer os meus livros, que eu também sou escritor. E no caso, o Súnamo é uma fantasia distópica, o Cada Segundo Valioso é um suspense policial, e tem um novo conto de terror chamado Contorno da Escuridão, que custa apenas R$ 1,99 o e-book lá na Amazon. Uma história super rapidinha que eu acho que vocês podem gostar muito. Quem puder fortalecer aí o trabalho na literatura nacional, eu agradeço demais também. Bom, recados dados, sem mais delongas, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai ter, num futuro muito distante, lá no ano depois dos anos 10.000, um mundo distópico, onde na verdade a gente tem um universo distópico como um todo, que a gente vai ter casas, que digamos assim, colonizam planetas ao longo do universo como uma espécie de feudo. Existem as casas mais importantes e tudo isso é regido pelo imperador. No caso, uma das casas mais poderosas é a casa dos Atreides. E dentro dessa casa a gente vai ter o Paul, que é, digamos assim, o segundo na linhagem, O pai dele é o líder da casa, enquanto ele é o filho primogênito. E o Paul é o nosso protagonista. Ele é um jovem que é cobrado pelo pai a todo momento por liderar a casa no futuro, mas ele não sabe muito bem o que ele vai ser, ele não sabe que caminho ele deve tomar na vida, até porque ele tem uma relação com a mãe dele que levam ele para outros caminhos, uma relação com o oculto, digamos assim, com o sobrenatural, até podemos dizer. Mas isso deixado de lado, falar um pouquinho do contexto de Duna, uma vez que dentro desses conflitos políticos a gente vai ter um planeta específico, que é o planeta Arrakis, acho que é assim que se pronuncia o nome, desculpa se estiver errado, que também é conhecido como Duna, e dentro desse planeta existe as especiarias. As especiarias é o material mais importante que existe nesse universo, porque a utilidade dela se expande para muitas coisas, e além disso, a principal utilidade dela é exatamente para fornecer combustível para que se possa ser possível viajar longas distâncias dentro desse universo. Então, o Império faz de tudo para ter as especiarias na mão, e no caso, a família Atreides vai ser responsável por ficar com esse planeta agora, colonizar esse planeta, que já passou pela mão de tantas outras famílias, tantas outras casas, especificamente porque esse é um planeta extremamente hostil, num clima de deserto muito, muito, muito potente, com criaturas muito perigosas e outras raças que são acostumadas a viver naquele local, diferentemente dos humanos. É dentro desse cenário envolvido política, conflitos religiosos, conflitos entre casas, conflito entre raças, mundos diferentes, que a gente vai acompanhar um épico da ficção científica. Basicamente, a sinopse seria essa. Agora, vamos adentrar em alguns pontos que são importantes, são relevantes para se comentar sobre essa obra. Bom, antes de falar especificamente sobre o filme de 2021, vale dar um contexto sobre Duna no geral. Duna, inicialmente, é um livro que foi publicado lá em 1965 pelo escritor Frank Herbert, no caso, esse daqui. Eu, inclusive, comecei a ler Duna, ainda não terminei, comecei a ler recentemente, agora, quero entrar no hype do filme, então ainda não posso falar especificamente do livro, mas quando eu ler, eu vou trazer para vocês, mas posso falar um pouquinho da história. Duna, no total, são 6 livros, a saga completa, sendo que não são 6 livros pequenos, totalizando ali, dependendo da edição, mais de 3.000 páginas. Então é um universo extremamente rico e gigantesco.
E como vocês podem ver, eu falei que o primeiro foi lançado lá em 1965. Ou seja, muito, né, de ficção científica, de própria fantasia, space opera e outros gêneros derivados que vieram posteriormente beberam muito de Duna, se inspiraram muito. Então, quando vocês assistirem Duna de 2021, inevitavelmente vocês vão ver elementos que para vocês vão soar como familiar. Mas não pensem que Duna está copiando, né, por exemplo, Star Wars ou alguma coisa assim, né, próprio Blade Runner, etc. Essas obras são posteriores a Duna e beberam muito. O próprio Star Wars tem muita coisa de Duna em Star Wars, coisa de fundação e etc. Então, as similaridades de questão política, império, o planeta hostil, ali desértico, muito da estética, muita coisa vem de Duna. Então, não é que Duna copiou, é o contrário. Na verdade, não é copiar necessariamente, mas muitas coisas se inspiraram em Duna porque é um material extremamente gigantesco. Tão gigantesco que já tentaram se fazer adaptações anteriores. Muito tempo atrás, se não me engano, lá na década de 80, o cineasta, né, extremamente conceituado chileno, o Jodorowsky, tentou fazer uma adaptação de Duna, que eu já até falei um pouquinho sobre isso quando eu falei da HQ do Incal. Então, falando aqui de forma resumida, foi um planejamento que não deu certo, né? Foi um plano, digamos assim, um projeto que não foi para frente, porque era um projeto extremamente ambicioso para a época, inclusive não só ambicioso, mas totalmente real. Era um filme de mais de 10 horas, queria colocar Pink Floyd, Salvador Dalí, o Giger, enfim. Era uma parada que não tinha como ser feita na época, não teria como ser feita hoje em dia. Só se fosse em formato de série, e olhe lá, porque o orçamento disso seria astronômico, não valeria a pena. Mas enfim, foi um projeto muito interessante, muita coisa derivou daquele projeto, mas não teria como existir. Posteriormente, em 1984, David Lynch fez uma adaptação de Duna, né, a primeira adaptação para os cinemas, que teve muitos problemas exatamente pelo fato de que o primeiro livro de Duna, que é um livro de mais de 600 páginas, é um livro extremamente complexo e denso, pelos mundos criados, o universo criado, né, pelas questões políticas, questões religiosas, os conflitos, as tramas. Então, colocar tudo isso em apenas um filme era uma missão praticamente, digamos assim, destinada, né, ao não fracasso necessariamente, mas a dar errado, não conseguir contemplar a obra original do Frank Herbert. E realmente foi o que aconteceu. E como se isso não bastasse, o corte original do David Lynch tinha mais de 3 horas, mas devido a brigas, né, com produtores, etc., o filme que saiu pra gente teve ali em torno de 2 horas e meia, então teve muita coisa cortada. Já seria uma coisa, né, impossível se adaptar tudo isso em um filme só, e ainda com um corte tão brusco, fez com que o que a gente recebeu naquele momento foi algo realmente bem frustrante. Posteriormente chegou a ter uma minissérie que tentou também adaptar, mas é uma minissérie, digamos assim, com baixo orçamento, ou pelo menos um orçamento não tão grande, que ficou mais obscura, ninguém fala muito, não que seja necessariamente ruim. E, enfim, a gente chegou em 2021, quando a gente tem essa adaptação feita pelo Denis Villeneuve. E agora, dada toda essa importância histórica de Duna, vamos falar um pouquinho desse filme especificamente. Aqui a gente tem um filme que o Denis Villeneuve teve que fazer algumas opções, né, para poder adaptar. Dito isso, o primeiro filme aqui de Duna, ele adapta apenas uma pequena parte, não pequena parte, ele escolhe, né, digamos assim, uma primeira parte do livro para fazer a adaptação. Isso eu digo do primeiro livro. Por quê? Duna será uma trilogia, pelo menos é esse o projeto. Espera-se, né, que dê tudo certo, bilheteria, etc., o retorno no HBO Max, para que seja, né, digamos assim, dado carta aberta, né, carta em branco, para o Denis fazer a parte 2. Tanto é que quando o filme começa, está escrito Duna parte 1. Então, o filme, ele é uma coisa que muito mais introdutória. E mesmo sendo, né, digamos assim, tomado essa perspectiva muito mais introdutória para introduzir o mundo, os conceitos, ainda assim o Denis Villeneuve teve que simplificar algumas coisas. Nas questões políticas, por exemplo, a gente vê pouco, né? A gente vê basicamente sendo comentado duas casas, o conflito entre elas, sendo que eles até falam que existem outras casas, existe um imperador, mas pouco fala sobre isso. Bem como na questão religiosa, a gente tem ali as questões da Lady Jéssica, que é a mãe do Paul, né, o nosso protagonista, a relação, né, dos dois, né, como eu falei, com o oculto, mas também tem ali uma questão, né, do monstro ali, né, do deserto, né, aquela minhoca gigante, né, cheia de dentes, etc., que também é reverenciada como um deus, mas que isso é citado de forma muito breve aqui nessa obra. Então esse primeiro filme ele tem um caráter muito mais introdutório. Aqui a gente tem algo que é realmente para nos apresentar esse mundo extremamente complexo e
Mesmo sendo um filme de 2 horas e meia, é fato que é um filme com muita informação. Então você tem que entrar nele preparado para tentar absorver tudo, porque é bastante coisa. Mas, ainda assim, o Denis Villeneuve consegue, né, trazer aqui um épico de qualquer forma. Por que um épico? Porque aquele tipo de filme extremamente grandioso. A gente vê em planos abertos, muita coisa, né, digamos assim, grandiosa, o universo, os planetas, toda aquela multidão, os exércitos, e tudo funcionando de maneira orgânica. Aquele mundo realmente parece vivo. Isso muito em prol da direção do Denis Villeneuve e, é claro, de todos os efeitos ali envolvidos. A direção do Denis sempre foi algo, né, que buscou muito a intensidade, a tensão, e no caso especificamente de Duna, tem muito da hostilidade. Aquele cenário do deserto, as pessoas envolvidas, os conflitos, sempre parece que tem algo prestes a acontecer, e o Denis sabe fazer isso muito bem. Tem cenas onde você tem certeza que algo vai acontecer e não acontece, enquanto outras realmente vai lá e te pega de surpresa. Uma situação que começa a acontecer do nada, você não consegue parar para respirar, enquanto tem outros momentos que o filme é mais contemplativo. Então, o Denis Villeneuve sim conseguiu entregar um épico da ficção científica, por mais que tenha esse gostinho um pouco, digamos assim, de apenas aperitivo, de apenas entrada, porque realmente é. Essa é uma obra que ainda está incompleta. A tendência é que ela vai se completar ao longo dos anos, com filmes posteriores que venham a sair. A fotografia é maravilhosa, bem como os efeitos, tanto os efeitos especiais de CGI quanto os efeitos práticos. Tem muito efeito prático aqui e isso é excelente porque ajuda, né, o filme a se manter, digamos assim, tangível, palpável e também a perdurar ao longo do tempo. Bem como não tem como falar da trilha sonora do Hans Zimmer, que é um dos maiores, né, compositores de Hollywood e que aqui ajuda muito, né, faz parte dessa climática, dessa tensão, desse universo hostil e opressor que é Duna, bem como as atuações são maravilhosas, funcionam muito bem. O Timothée Chalamet, que é o nosso protagonista, né, que interpreta o Paul, ele manda muito bem porque ele consegue entregar esse personagem que, ao mesmo tempo que tem um aspecto meio franzino, meio frágil, apenas um jovem, ele consegue se impor em algumas situações, ele sempre parece que está uma confusão em sua cabeça, ele está observando tudo. Dá para ver que ali dentro daquele personagem tem algo acontecendo, mesmo que a gente ainda não saiba necessariamente o que. Bem como o resto do elenco que é extremamente estrelado. A gente tem a Zendaya, o Oscar Isaac, tem a Jason Momoa, enfim, várias estrelas de Hollywood, né, atores, atrizes. Nem todos têm tanto tempo em tela ou tanta relevância, porém eles funcionam porque o filme é extremamente orgânico, parece que esse universo tem vida própria. Então, apesar de sim ser um filme de ritmo lento, Duna funciona muito bem, pelo menos para mim funcionou. No seu segundo ato, ele talvez seja lento até demais, poderia ser utilizado esse tempo, porque é um filme de 2 horas e meia, para colocar mais alguns elementos, mas eu acredito que o Denis Villeneuve não quis se atropelar, né? Colocar os pés pelas mãos. Ele quis realmente fazer um filme mais, digamos assim, para colocar uma base do que está por vir. Então, aqui nesse filme, né, de Duna de 2021, a gente tem a ponta do iceberg de algo que virá depois. Se o intuito é fazer uma trilogia desse primeiro livro, pode ser que no futuro, né, considerando os outros 5 livros, a Warner, se isso, né, se Duna der certo e fizer sucesso, invista, por exemplo, em séries e derivados para poder aproveitar ao máximo essa propriedade intelectual que serviu e ainda serve de inspiração para tantas obras de fantasia e ficção científica que foram feitas, que são feitas e que serão feitas. E aqui vale uma comparação com o Senhor dos Anéis. Algumas pessoas têm feito essa comparação, mas eu acho que é válido explicar do porquê que essa comparação existe. Os livros do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, assim como o Duna do Frank Herbert, foram obras que inspiraram o seu gênero. Muito do que se vê de fantasia vem de Senhor dos Anéis. E o que vem depois não significa que seja uma cópia ou que seja ruim. Mas também tem que se dar o mérito que Senhor dos Anéis estabeleceu uma base. Assim como Duna na ficção científica. Além dessas questões literárias, né, que de por si só são semelhantes, a gente tem também os próprios filmes. Quando a gente para pensar na Sociedade do Anel, é um filme que também é muito mais um filme introdutório para estabelecer aquele mundo da Terra-média. Ele também acaba meio que do nada, ele acaba, digamos assim, ele dá toda aquela introdução e quando parece que a gente vai realmente embarcar na aventura, o filme acaba, quando lá tá o Frodo e o Sam embarcando lá, né, literalmente, né, num barquinho e indo, digamos assim, para a aventura.
nas duas torres que a obra realmente começa a ter um embate muito maior, e obviamente tudo isso vai culminar lá no Retorno do Rei. Eu acredito que isso também é uma ideia que o Denis Villeneuve tenha para o Duna, estabeleceu aqui, quando realmente parece que a jornada vai começar, apesar de ter já passado 2 horas e meia de muita introdução, de muitos conceitos apresentados, de um universo estabelecido, o filme acaba, porque, como eu falei, isso ainda é um universo em construção que se vai construir dali para frente. E em questão de ser um épico, eu acredito que Duna, de 2021, consegue fazer algo semelhante. Calma, não estou querendo comparar diretamente com o que foi Senhor dos Anéis, até porque Senhor dos Anéis é uma obra consolidada, uma das maiores trilogias da história do cinema. Mas Duna dá um primeiro passo que mostra que ele tem potencial para um dia talvez ser o que Senhor dos Anéis foi lá no início dos anos 2000. Se vai ser ou não, não temos como saber. Mas eu acredito sim que aqui existe um potencial gigantesco. O que foi nos mostrado é a ponta do iceberg, e é um iceberg que pode render muita coisa ainda, dependendo de como será trabalhado, as abordagens que serão tomadas. E de qualquer forma, valeu pelo menos para mim, para tantas pessoas, ser introduzido nesse universo de Duna, porque eu estou lendo o livro, estou gostando e pretendo ler os 6 livros, acompanhar os filmes. Foi algo, né, foi uma experiência realmente que me marcou e que eu gostei bastante, e que eu recomendo para todos os fãs de ficção científica e fantasia, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!